Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao programa Cafezinho na OnTV, aquela porção diária em que nós vamos refletir sobre a palavra juntos. Ver o que diz aqui a palavra de hoje, que nós vamos refletir a palavra juntos. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça, não apenas em uma graça, mas em toda graça. Crescei naquela graça que tem raiz, ou seja, a fé. Acredite nas promessas com mais firmeza do que você tem feito. Deixe a fé crescer em abundância, constância e simplicidade. Crescei também no amor. Peça para que seu amor possa crescer, ser mais intenso, mais prático, influenciando cada pensamento, palavra e ação. Crescei também na humildade e procure saber mais de sua própria insignificância. À medida que crescemos para baixo em humildade, busquemos também crescer para cima, nos aproximando de Deus em oração e comunhão mais íntima com Jesus. Que Deus permita que o Espírito Santo nos faça crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Aquele que não cresce no conhecimento de Jesus e se recusa a ser abençoado. Conhecer nele a vida eterna e avançar no conhecimento dele é crescer em felicidade. Aquele que não aplica seu tempo em conhecer mais de Cristo, ainda que não sabe coisa alguma sobre ele. Quem deu um pequeno gole neste vinho desejará mais, pois embora Cristo satisfaça, é uma satisfação em que o apetite não é saturado, mas antes estimulado. Se você conhece o amor de Jesus, tal como o servo anseia pelos ribeiros d'água, você desejará goles mais profundos do seu amor. Se você não deseja conhecê-lo melhor, então você não o ama, pois o amor sempre clama, mais perto, aproxime-se. A ausência de Cristo é o inferno, mas a presença de Jesus é o céu. Então não descanse nesse patamar, mas aumente seu conhecimento de Jesus cada vez mais. Procure saber mais sobre ele em sua natureza divina, em seu relacionamento humano, em sua obra acabada, em sua morte, em sua ressurreição, em sua gloriosa intercessão, em seu majestoso advento futuro. Permanecer firmes pela cruz e conhecer o mistério de suas feridas, aumentar o amor a Jesus e compreender mais perfeitamente seu amor por nós. São algumas das melhores experiências para crescer na graça. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram.
Na manhã de hoje, nossos desejos foram direcionados ao crescimento do nosso conhecimento do Senhor Jesus. E agora, à noite, será proveitoso considerar um tema afim, que é o conhecimento de nosso celestial José sobre nós. Esse conhecimento foi abençoadamente perfeito, muito antes de termos qualquer conhecimento dele. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de sermos seres humanos no mundo, nós éramos seres em seu coração. Quando éramos inimigos dele, ele nos conhecia nossa miséria, nossa loucura e nossa maldade. Quando chorávamos amargamente em desesperado arrependimento e o víamos apenas como juiz e legislador, ele nos via como seus bem-amados irmãos e suas entranhas ansiavam por nós. Ele jamais se equivocou sobre seus escolhidos, porém sempre os contemplou como objetos de seu mínimo afeto. O Senhor conhece os que são seus. É tão verdadeiro para os filhos pródigos que estão se alimentando com os porcos, quanto para os filhos que se sentam à mesa. Mas ai de mim, não conhecíamos nosso irmão real, e por conta dessa ignorância uma série de pecados foi cultivada. Negamos nossos corações a ele e não lhe concedemos qualquer abertura ao seu amor. Nós desconfiávamos dele e não demos crédito às suas palavras. Nós nos rebelamos contra ele e não lhe pagamos qualquer reverência amorosa. O sol da justiça brilhou e nós não pudemos vê-lo. O céu desceu à terra e a terra não percebeu. Contudo, Deus seja louvado, pois esses dias acabaram para nós. Mesmo agora é bem pouco o que sabemos de Jesus em comparação ao que ele sabe de nós. Nós estamos senão começando a conhecê-lo, porém ele nos conhece completamente. É uma situação abençoada o fato de a ignorância não estar no seu lado, pois então seria um caso sem esperança para nós. Ele não nos dirá: nunca vos conheci, porém confessará nossos nomes no dia da sua vinda, e enquanto isso ele se manifestará a nós como não faz ao mundo. Porque para mim o viver é Cristo. O crente nem sempre viveu para Cristo. Ele começou a fazê-lo quando Deus, Espírito Santo, o convenceu do pecado e quando pela graça foi levado a ver o agonizante Salvador fazendo a propiciação por sua culpa. A partir do novo e celestial nascimento, o homem começa a viver para Cristo. Jesus é para os crentes uma pérola de grande valor, a qual estamos dispostos a ter parte com tudo que temos. Ele ganhou tão completamente nosso amor que nossos corações batem apenas para ele. Para sua glória viveríamos e em defesa de seu evangelho poderíamos morrer. Ele é o padrão da nossa vida, o modelo que seguimos para moldar nosso caráter. As palavras de Paulo significam mais do que a maioria dos homens pensam. Elas significam que o objetivo e o fim de sua vida eram Cristo, ou melhor, sua própria vida
era Jesus. Nas palavras de um dos antigos, Paulo comeu, bebeu e dormiu a vida eterna. Jesus era sua própria respiração, a alma da sua alma, o coração do seu coração, a vida de sua vida. Poderia você dizer, como um cristão professo, que vive de acordo com essa ideia? Poderia você honestamente dizer que para você o viver é Cristo? Em seus afazeres, você os está realizando para Cristo? Porventura não estão eles sendo feitos para o engrandecimento próprio? Você pergunta, é essa a razão principal? Para o cristão é. Ele professa viver para Cristo. Como então poderia ele viver para outra finalidade sem cometer um adultério espiritual? Há muitos que cumprem esse princípio em alguma medida, mas quem ousaria dizer que tem vivido completamente para Cristo como fez o apóstolo? Contudo, essa é a exclusiva e verdadeira vida de um cristão. Sua origem, seu sustento, seu hábito, sua finalidade, tudo se resume em uma palavra: Cristo Jesus. Senhor, aceite-me. Eu aqui me apresento, orando, para viver somente em Ti e para Ti. Deixe-me ser como o novilho que se coloca entre o arado e o altar, para o trabalho ou para ser sacrificado, e permita que o meu lema seja pronto para ambos. A expressão pronto para ambos é atribuída ao poeta romano Virgílio. Minha irmã, esposa minha. Observe os doces títulos com que o nosso celestial Salomão intensifica a afeição que dirige a sua noiva à igreja. Minha irmã, alguém próximo a mim por laços de parentesco, participante das mesmas afinidades, minha esposa, mais próxima e mais querida, unida a mim pelos mais tenros laços de amor, minha doce companheira, parte do meu próprio eu. Minha irmã, por minha encarnação, a qual faz-me ossos de teus ossos e carne da tua carne, minha esposa, por celestial noivado, a qual desposei para mim mesmo em justiça. Minha irmã, a quem eu conhecia desde a antiguidade e observava desde sua primeira infância. Minha esposa, tirada de entre as filhas, abraçada pelos braços de amor e comprometida a mim para sempre. Veja como é verdade que nosso parente real não tem vergonha de nós, pois ele habita com manifesto prazer sobre essas duas relações. Nós temos a palavra minha 2 vezes em nossa tradução, como se Cristo enfatizasse com êxtase a posse de sua igreja, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens, porque esses filhos dos homens eram seus próprios escolhidos. Ele, o pastor, buscava as ovelhas porque eram suas ovelhas. Ele foi buscar e salvar o que se via perdido, porque aquilo que estava perdido era seu muito antes de perder-se a si mesmo ou perder-se dele. A igreja é a exclusiva porção de seu Senhor. Nenhuma outra pessoa pode reivindicar parceria ou pretender compartilhar seu amor. Jesus, tua igreja, regozija em tê-lo. Que cada alma crente beba consolação nesses poços. Alma, Cristo está próximo de ti por laços de afinidade. Cristo é querido a ti em laços de união matrimonial e tu és querida a Ele. Eis que Ele segura ambas as tuas mãos com suas próprias mãos, dizendo: minha irmã, minha esposa. Veja os 2 sagrados fundamentos pelos quais o teu Senhor segura a ti,
de tal modo que ele não pode, nem nunca te deixará ir embora. Ó amado, não demore para voltar à chama sagrada do seu amor. Mensagem abençoada para o dia de hoje, do nosso programa Cafezinho, aquela mensagem curtinha acerca da palavra de Deus, uma reflexão para o nosso dia, uma porção diária da palavra com oração. Vamos orar, meus irmãos? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus no dia de hoje. Amado Deus, nosso Mestre Jesus, estamos juntos em comunhão com os nossos irmãos, aqui através da ONTV, instrumento, Senhor, da Tua Palavra para as nossas vidas. Agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo, Pai, sobre todos os ensinamentos que nos apresentou através das gerações e inclusive nas que estão por vir. Palavra abençoada, luz para os nossos passos, farol que nos guia na imensidão das trevas, farol na imensidão que nos leva sempre a um porto seguro, ao abrigo do Altíssimo nas nossas vidas. Abençoa, Pai, todos os nossos familiares, os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, assim como todos os irmãozinhos que precisam muito, Pai, do nosso amor. Que as pessoas que estejam vulneráveis nas suas vidas, as crianças, os idosos, possam receber de Ti, Pai, através do poder do Espírito Santo, calento para as suas almas, refrigério para os seus corações. Irmãos que estejam passando por momentos de dificuldade, de tribulação, que sejam e tenham as suas vidas abençoadas nesse momento, nesse novo dia, para que possam, através dos olhos da fé, com olhos espirituais, na Tua presença, Senhor, construir uma nova história. Ok, meus irmãos? Esse foi o programa Cafezinho, uma porção diária da Palavra de Deus, uma reflexão, uma oração para a sua vida. A ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, agradece muitíssimo a sua presença e até a próxima. Paz seja convosco, irmãos. Hoje mais a série Porção Diária e Oração. O tema de hoje é Unidade do Espírito e Vínculo da Paz. A leitura será feita em Efésios, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O aconselhamento do apóstolo Paulo para que o servidor de Cristo
ande segundo a vocação que foi assim chamado, dignamente, para que tenha humildade, para que tenha autodomínio, controle e que suporte uns aos outros, suportando uns aos outros. É assim que a palavra diz, porque é através do Espírito de Deus que procuramos guardar esta unidade e manter o vínculo da paz. Porque só existe um corpo, ou seja, uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós fomos batizados em um só batismo e bebemos de um mesmo Espírito para uma mesma esperança, a esperança do reino vindouro, da ressurreição dos mortos para a vida eterna. Há um só Senhor nosso, que foi constituído por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Uma única forma correta de crer, uma única verdade. E um só Deus, que é o Pai de todos. Né? É neste entendimento, nesta unidade do Espírito, que somos edificados na graça, segundo a medida do dom de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ela é edificada nesta fé. A base ou o fundamento da igreja é a pedra principal e angular da esquina, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então devemos seguir os seus exemplos, devemos seguir a fé de Jesus e estarmos edificados e mantendo o vínculo da paz. Esta palavra, este ensinamento do apóstolo Paulo, muito importante para a igreja, para a edificação da fé dos irmãos, daqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Manter o vínculo da paz, manter a unidade do Espírito, manter o corpo unido como juntas e medula em um só corpo, em um só cabeça, Jesus Cristo. Amém. Oremos neste momento, buscando entendimento, presença e agradecendo ao nosso Deus. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque tem nos dado o conhecimento da verdade do Teu Evangelho refletido na face de Teu Filho Jesus Cristo. Mantenha Teu povo, Senhor, coeso na unidade do Espírito, derramando a Tua graça sobre cada coração, neste momento que agora, Senhor, em oração te pedimos. Pai Santo, desvenda o mistério da Tua verdade, da Tua palavra, a todos os Teus escolhidos em qualquer lugar que o busque com sinceridade. Ensina, Senhor, diretamente do céu, manda e envia, Senhor, o maná que desce do céu, a palavra da verdade, mediante, Senhor, a unção do Teu Espírito. Querido Deus, conceda-nos um bom dia, conceda-nos uma boa noite e que Teu povo venha ser, ó Deus, agraciado por Ti. Chama os Teus escolhidos em todos os lugares, Senhor. Levante obreiros também para trabalhar na seara. A seara é grande, Pai, mas poucos são os obreiros. Capacita, levanta, chama, Senhor, os Teus escolhidos. Pai Santo, nós Te agradecemos por tudo que tem nos dado e pedimos também que nos dê sabedoria, entendimento, humildade, graça para andarmos dignamente conforme tem nos chamado. Capacita-nos, ó Deus, segundo o poder que vem de Ti. Nós Te agradecemos, Pai, porque tens nos dado todas essas coisas e pedimos que superabunde mais ainda. Nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo, Senhor, até aqui tem nos concedido. Em nome e por amor de Teu Filho Jesus, o Messias,
Nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.